quadro RGB Consultoria. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tema bônus hoje, então. Depois daqueles 11 temas que a gente separou e planejou com bastante carinho do mundo da administração para passar para vocês, a gente aqui na rádio fechou um ciclo na semana passada. Hoje eu estou trazendo um tema que eu considero como bônus. Cheguei a comentar a respeito dele na semana passada também, e junto eu acredito bastante que a gente está ajudando as empresas, está ajudando os empresários, empreendedores na profissionalização da sua gestão. Então, muito obrigado, ouvintes que nos acompanharam sempre, os novos ouvintes também estão se deparando com o programa pela primeira vez. Obrigado, Dondoni, obrigado, Rádio Nativa. Eu sou o Rafael Godoy Brown, sou administrador e consultor da RGB Consultoria. Eu tenho parceria com o Sebrae, parceria com o Senai e com a Consultora Expert. Tenho MBA em Gestão Empresarial e Inovação e pós-graduação em Administração Pública. E com isso, o meu trabalho, o trabalho da RGB Consultoria e dos parceiros, é todo dia ajudar as empresas de todos os portes, tá, a melhorarem os seus negócios, resolverem problemas. E eu espero que aqui nesse encontro que a gente tem toda terça-feira às 9 da manhã, na Rádio Nativa, ajudar vocês também a melhorar esses resultados. Pessoal, a gente usa algo que a gente chama de acrônimo. A RGB Consultoria é composta aí pelas iniciais do meu nome e também pelas cores RGB. É o vermelho, verde e o azul em inglês. Porque foi criada uma metodologia exclusiva que analisa cada elemento da empresa e determinados assuntos e classifica o grau de maturidade que a empresa está nesse tema. Seria o vermelho, quando a empresa está com problemas, não executa o que deveria executar. O verde, quando a empresa já tem um pouquinho mais de maturidade, desenvolvimento. E o azul seria o grau de excelência, quando a empresa já tem mais sustentabilidade, lucratividade também. Então, lembrando, na semana passada a gente tratou comunicação e relacionamento. Com aquele tema, a gente fechou o ciclo dos 11, que estavam separados para abordar aqui na rádio. E, conforme eu prometi, hoje vem esse tema e assunto bônus, como vocês preferirem, assunto ou tema, que é a importância da inteligência emocional no mundo empresarial. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, como esse assunto é bem importante e ele bem trabalhado na empresa, ele pode transformar os resultados de uma gestão. Muitas vezes ele pode inclusive ser um grande divisor de águas entre uma empresa que está bem, uma empresa que está mal, uma empresa que é engajada e produtiva, ou até um ambiente que tem conflito, baixa performance. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da RGB Consultoria, a nossa série aqui na Rádio Nativa. E agora, antes de tudo, vamos conceituar. O que é a inteligência emocional? Conceituando de forma bem simples. É a capacidade que cada um de nós tem de reconhecer, entender e também gerenciar as nossas próprias emoções e também do próximo. Né? Também entender, perceber e saber como lidar com as emoções das outras pessoas. Essa parte conceitual. Na prática, o que é? Na prática é saber lidar com pressão, resolver conflitos de forma equilibrada, não só resolver na base da porrada, de forma equilibrada. E manter a produtividade mesmo que tenha um momento de crise. Então não é para ser aquele perfil frio, calculista, vocês sabem, conhecem, né? Às vezes até meio caricato. É sim saber agir da forma correta, no momento correto, nos ambientes que estão exigindo essa demanda. Isso é inteligência emocional.
E nas empresas ela impacta diretamente nas áreas como a liderança, o trabalho em equipe, o atendimento ao cliente, e aí, claro, vai influenciar na parte do din-din, dos resultados, resultado financeiro. Vamos evoluir um pouquinho agora, entender o que acontece quando falta a inteligência emocional. Agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que o pessoal não gosta, né? Que ninguém gosta, eu acho, mas acontece. Infelizmente acontece uma frequência até maior do que deveria. Quando falta inteligência emocional, os sintomas vão aparecendo logo. É criado um ambiente pesado, ambiente tóxico de trabalho, que a gente chama. Passa a ter conflitos dentro da empresa, e são conflitos desnecessários, às vezes entre os colaboradores, entre os funcionários, às vezes até entre os clientes. Tom de voz que a gente considera como agressivo, às vezes debochado, sarcástico, uma combinação disso aí, uma variável desses termos que eu usei. As decisões vão ser tomadas no impulso, não vai ter análise racional. Perda de talentos, agora é um pouquinho do que eu falei na semana passada, o aumento do turnover, que é aquela rotatividade dos funcionários. Isso aí para mostrar um pouquinho como os assuntos são interligados. E também aí, consequência disso, queda na produtividade e nos resultados da empresa. O ruim disso é que muitas vezes, pessoal, só não 100% das vezes, mas muitas vezes são os próprios líderes que são os principais causadores desses problemas. E também muitas vezes eles nem percebem. E agora, evoluindo, como é que a gente vai desenvolver a inteligência emocional? Tá aí uma boa notícia que a inteligência emocional pode e deve ser desenvolvida. Tá? Não vai querer, de repente, estudar ali alguma coisa a respeito de inteligência emocional. Vocês podem fazer uma pesquisa na internet, podem fazer também a contratação da consultoria, que é um dos serviços que a gente oferece. Mas caso não queira contratar a consultoria nesse momento, ou não tem tempo para uma pesquisa, vou dar umas dicas bem práticas e rápidas para tentar começar a aplicar hoje mesmo no seu negócio. Então vamos falar de autoconsciência e autocontrole. Autoconsciência. Tu reserva um tempo para refletir sobre como você vai reagir em momentos de estresse. Faz essa reflexão. Autocontrole. Agora é a parte da própria ação. Antes de agir, respira fundo e aí pensa nas consequências da tua reação. O que vai acontecer se agir de tal forma? Terceiro, e esse eu considero o mais importante, a empatia. Tenta enxergar o problema pela ótica da outra pessoa. Se coloca no lugar da outra pessoa. Quem já trabalhou comigo sabe que a parte da empatia eu costumo enfatizar bastante. Agora, os dois últimos, habilidades sociais e motivação. Habilidades sociais, a dica que eu dou é buscar resolver os conflitos com diálogo aberto e respeitoso, tá, pessoal? E a motivação também vai envolver outro assunto, outro tema que a gente já tratou aqui, que é manter o foco nas suas metas e nos resultados de longo prazo que foram planejados para a tua empresa. Assim, vai evitar as decisões impulsivas. E aí, pessoal? Como é que anda a inteligência emocional dentro da tua empresa? Ou de repente dentro da tua casa até? Será que está mais para um ambiente de colaboração ou tem alguma coisinha que precisa ser ajustada? Está no vermelho, no verde ou no azul? Façam essa reflexão. Depois comentem com a gente ali no Facebook, no YouTube, nos comentários. Se precisarem de ajuda, essas dicas não forem suficientes, pesquisa na internet não for o suficiente, chama a RGB Consultoria que vai poder ajudar. Então eu digo para vocês e peço que continuem acompanhando a nossa série aqui na Rádio Nativa.
Toda semana a gente traz um episódio que traz ferramentas, reflexões aí para poder ajudar e tentar transformar ainda a gestão empresarial. Na semana que vem, ó, bacana, para mim é uma boa notícia, pelo menos para mim, já estou falando de semana que vem, quer dizer que nós vamos ter continuidade aqui. O programa vai ter continuidade na rádio e com isso a gente vai passar de novo nos temas que a gente já abordou. Então a gente passou superficialmente em cada um dos 11 temas que eu citei no encontro passado, e aí a gente vai voltar em cada um deles aprofundando um pouquinho esses assuntos. O tema que a gente vai retornar e falar vai ser o primeiro, que foi planejamento estratégico e organização. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nele, que a gente tinha falado sobre a importância dele, e aí na semana que vem a gente vai falar sobre como definir missão, visão e valores. Eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, mas a gente vai passar a ótica da RGB Consultoria dentro dele. Então, espero que a gente junto continue o programa aqui, faça os resultados da tua empresa melhorarem. Quem é entusiasta do tema começa a gostar um pouco mais dele e compreender um pouquinho o tema administração, o tema gestão empresarial. Se precisa de ajuda para ir mais rápido ou por algum outro motivo, entre em contato com a RGB Consultoria, com o telefone e o WhatsApp da Rádio Nativa. Tem o telefone e o WhatsApp da RGB Consultoria, que é o 54 99933 6942. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do trabalho antes de entrar em contato, visite o site, é o www.rgbconsultoria.org. Então, mais uma vez, agradeço muito aí aos ouvintes e à rádio, ao Dondone. RGB Consultoria, sua empresa do vermelho ao azul.